Amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, eis aqui um livro que não é apenas um livro como qualquer outro que nós temos neste mundo criado pela imaginação dos homens, os escritores, autores de grandes histórias fictícias, homens que escreveram grandes situações da história, das coisas que aconteceram neste mundo. Existem muitas obras literárias que são importantes, que trazem o conhecimento da história. Outros livros de história literárias que trazem o conhecimento de pessoas, de lugares. Existem livros que são fictícios, ficções, ilusões, imaginações, para trabalhar a sua mente, para levar atividade à sua mente. Mas esse livro aqui, chamado Bíblia Sagrada, que nós, cristãos, colocamos a nossa fé, colocamos a nossa esperança, colocamos a nossa vida para servir, ser fiel e devoto a Deus, por tudo que aqui está revelado por Ele. Porque este livro chamado Bíblia não é um livro como qualquer outro. Este livro chamado Bíblia não é um produto de nenhuma religião. Este livro chamado Bíblia não é um produto da imaginação do homem. Este livro chamado Bíblia não é histórias fictícias. Este livro chamado Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade, por onde Deus revela tudo aquilo que a humanidade precisa conhecer dentro daquilo que é impossível para os homens conhecer pelo conhecimento deste mundo. Só pelo conhecimento de Deus que passa para nós. Verdades espirituais que nós precisamos conhecer. E tudo isso está aqui. Este livro é a revelação de Deus para a humanidade. Como assim, irmão Hélio? Que revelação é essa? A revelação de Deus para você conhecer de onde você veio, qual o princípio da sua origem. A revelação de Deus para que a gente venha conhecer a origem de tudo que existe, como foi criado, de onde surgiu, como surgiu. Aqui a gente conhece. E mais importante ainda, a Bíblia, revelação de Deus, nos traz o conhecimento de situações espirituais na vida do ser humano, verdades espirituais que só podemos conhecer pela palavra que revela aquilo que não é e não está ao nosso alcance, que não é possível a gente conhecer por nenhum meio de comunicação que este mundo venha ter. Não é a ciência que vai trazer aquilo que precisamos conhecer de Deus. Não é nenhum meio de comunicação deste mundo. Não é nenhum meio que este mundo possa criar para nos trazer o conhecimento em relação às verdades de Deus. As verdades de Deus se conhecem pela palavra dele, que é a revelação dele, para que a gente tenha esse conhecimento. Deus, ele quer que nós tenhamos o conhecimento dele, de verdades espirituais que nós precisamos conhecer, como, por exemplo, a realidade do pecado, a consequência lastimável, deplorável, terrível do homem em relação a Deus, pela causa do pecado. Deus, ele quer que nós tenhamos o conhecimento da eternidade, da realidade do partir deste mundo. Deus, ele quer que nós tenhamos conhecimento de tudo aquilo que ele revela na sua palavra.
Só conhecemos que existe Deus. Só conhecemos que existe o diabo. Só conhecemos a realidade do pecado. Só temos o conhecimento de um Salvador, de salvação. Só temos o conhecimento do céu, do inferno, de anjos, de demônios. Esse conhecimento não é por nenhum meio de comunicação, não é pela ciência, não é por nada neste mundo. Nós só temos esse conhecimento pela palavra. É a palavra que revela tudo isso. É a palavra que nos traz esse conhecimento dessas verdades espirituais. Não é nenhuma religião com suas interpretações, doutrinas e filosofias. As religiões já pegam o que a Bíblia revela para deturpar e criar um novo princípio e conceito de verdades espirituais. Mas as verdades espirituais de Deus que nós precisamos conhecer está aqui neste livro chamado Bíblia. Um dos livros, aliás, o livro mais vendido do mundo, mais traduzido do mundo. O livro que foi mais combatido e é mais perseguido do mundo. A fúria, deixa eu sentar aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto que é muito bom e importante. A fúria do diabo em fazer com que esta revelação não chegasse ao nosso alcance foi grande. A fúria do diabo em fazer com que este livro não pudesse estar assim hoje, pronto, exato e com facilidade, chegando ao alcance de todos. O diabo trabalhou para que isso não fosse possível. O diabo trabalhou para que isso não acontecesse. Antes desse livro ser revelado e concluído, como hoje nós temos aqui, o diabo tentou parar os homens que Deus usava para trazer essa revelação. Porque a própria Bíblia vai dizer, o que está aqui foi escrito por homem, mas inspirado por Deus. Não é um produto da imaginação do homem. O homem foi o instrumento que Deus usou para escrever. Segundo os estudiosos, mais de 40 homens ao longo de mais de 1000 anos escreveram este livro que Deus usou em cada época, em cada século, em cada tempo diferente. Homens de várias culturas, de várias posições sociais. Mas todos eles, usados por Deus, inspirados por Deus, para deixar escrito a revelação de Deus, que chama-se Bíblia. Muitos livros. Está aqui hoje. Mas o diabo trabalhou perseguindo os homens, matando os homens, impedindo o povo de ouvir a palavra, queimando Bíblia, usando o sistema religioso que dizia que era de Deus, que fazia em obra de nome de Deus, perseguindo os cristãos, queimando Bíblia, colocando o cristão na fogueira, matando o cristão das maiores atrocidades, com maiores torturas, para intimidar os outros para que não fossem anunciar essa palavra, prendendo, perseguindo e matando. Mas em tudo isso, Deus velou para que a sua palavra chegasse ao nosso alcance e todos no mundo inteiro, até no país mais difícil da palavra entrar, a palavra entra. A palavra de Deus, ela vai estar ao alcance e o conhecimento de todos. Então esse livro foi muito combatido pelo reino das trevas, usando homens para impedir a conclusão dele, mas não conseguiu, porque operando Deus, quem impedirá? Era Deus operando para que este livro chegasse ao nosso alcance. E chegou. Imagina antes, hoje nós temos o livro aqui, toda a revelação de Deus num só livro, organizado por capítulo, versículo e livro, na palma da nossa mão. Só é abrir e encontrar aonde nós queremos ler para entender o que Deus nos revela. Imagina antigamente que era papiro, né? Era aqueles rolos, parece que dizem os estudiosos que era de couro. Você tinha que pegar um, não era assim. Isaías pega lá um livro, um capítulo. Era um tipo, um couro de animal, onde era escrito
E era uma dificuldade para encontrar os rolos, para poder achar um livro, um capítulo, que não era assim detalhado como está hoje. Livro, capítulo e versículo. Hoje nós temos uma facilidade grande, irmãos. Hoje nós temos a Bíblia de uma forma tão simples, objetiva e fácil de ter, de manusear para o nosso conhecimento de Deus. Tudo que Deus quer que nós conheçamos está aqui. Tem gente ainda atrás de revelação, indo para culto de revelação, procurando profeta para dar a ele uma palavra de Deus. Tudo que Deus quer que a gente conheça já está revelado neste livro chamado Bíblia. Aqui está revelado. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não existe mais os originais da Bíblia, mas existem cópias dos originais, espalhadas nos mosteiros da Europa. Segundo os historiadores, existem quase 5.000 cópias dos originais, espalhados nos mosteiros da Europa. Essas cópias dos originais, elas foram traduzidas para vários idiomas. Mais de 700 idiomas a Bíblia foi traduzida. Está escrita em mais de 700 idiomas. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, gente. Olha para aí. Não tem nenhum escritor com nenhum livro que supere a venda da Bíblia. É o livro mais vendido do mundo. Isso é uma ação de Deus, irmão. Um livro que o diabo trabalhou para impedir que ele chegasse ao nosso conhecimento, ao nosso alcance. É o mais vendido do mundo, porque Deus é Deus. Eu, recordando a história que fala de homens que levantaram para colocar a Bíblia a partir do século III em diante, a palavra de Deus ficou restrita ao povo. O sistema religioso católico, um dos sistemas usados pelo reino das trevas, eles tiraram o conhecimento de Deus do povo. Sufocaram o povo como se fosse para uma vida com Deus dentro do sistema, através de tarefa, de sacrifício, de penitência, de credos, de dogmas, de obrigações, mostrando para o povo que esse era o caminho para Deus, para o céu, para a vida eterna. O povo estando preso, subjugado dentro de um sistema que se tornou, que se colocou, se denominou como a obra de Deus, a casa de Deus, e centralizou tudo nesse sistema, aonde o povo foi levado a buscar a Deus por mediação do líder, do homem, que se colocou como pontífice, o Papa. E o povo deixou de conhecer as Escrituras, e o povo era subjugado como se fosse para Deus, através de penitência, sacrifício, flagelos, guardando os credos, dogmas, as doutrinas, as instruções do sistema católico romano. E o sistema católico romano, por muito tempo, impediu e tirou do povo o conhecimento da verdade. Mas Deus, trabalhando para que a sua palavra pudesse chegar ao alcance de todos, Deus levantou homens para traduzir a Bíblia no idioma de cada pessoa, para que ficasse melhor o conhecimento e o entendimento na compreensão de cada língua. E a gente vai ver na história William Tyndale, um dos que perderam, uns dos que foram perseguidos pelo sistema católico, traduzindo a Bíblia, se eu não me engano, para o inglês. Traduziu o Novo Testamento para o inglês. A história fala de Martim Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão. João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português. E esses homens foram perseguidos pelo sistema católico romano, foram chamados de hereges. O sistema católico romano, no período da Inquisição, queimou muitas Bíblias, matou muitos cristãos, todos aqueles que se levantavam para propagar a verdade das Escrituras. O sistema católico declarava como herege, porque não aceitava as crenças, os credos, os dogmas do sistema católico romano, e era perseguido, era morto como herege, era torturado, era preso. Eram vários meios de tortura
Alguns historiadores dizem que nunca teve tempo tão negro na história da humanidade como o período da Inquisição. Vá no Google e pesquise os meios de tortura do período da Inquisição. Isso feito pelo sistema católico romano, que dizia que era em nome de obra de Deus. Matava as pessoas, perseguia as pessoas, impedia as pessoas de conhecer a verdade de Deus em nome de Deus. Olha como o diabo é. Hoje está aí, né? Todo mundo diz que é de Deus, igreja de Deus, casa de Deus, para o povo servir a Deus. Tudo é em nome de Deus. O diabo é astuto. Mas o diabo tentou, usou sistema religioso, usou poderes de homens governantes para destruir a palavra de Deus para que não chegasse ao nosso alcance. Mas Deus velando para que a sua palavra chegasse até nós, e ela chegou. Agora, o diabo, como não pôde destruir e impedir que a palavra chegasse até nós, o que é que ele faz? Ele impede o nosso entendimento de conhecer e de crer o que a palavra revela. Por isso que há tanta gente aí que tem a Bíblia, mas está dentro de um entendimento, de uma doutrina que vai de encontro à Bíblia, que não está de conformidade com os princípios da Bíblia. Gente, tem muita gente aí querendo mostrar conhecimento, sabedoria em línguas gregas, hebraicas, nos textos originais da Bíblia. As línguas originais da Bíblia, hebraico, grego e um pouco de aramaico. As línguas originais que a Bíblia foi escrita. Essas línguas originais, elas eram para os hebreus, os gregos, os que viviam nessa época, dentro da sua cultura, da sua língua. Para nós, ela tem que ser trazida para o português. Eu não entendo grego, nem hebraico, nem aramaico. Eu conheço, eu falo, eu entendo a língua portuguesa. Para mim tem que ser a versão portuguesa. E Deus trabalhou isso para que isso fosse chegar ao alcance de todos. Aí tem alguns sabidões, querem mostrar conhecimento de hebraico, de grego, de aramaico, e traz agora confusão para o povo. E fica agora querendo mostrar que você está errado, crendo no que a Bíblia fala. Porque o grego não é assim, o hebraico não é assim. Gente, eu quero dizer uma coisa. Eu estava vendo um debate de teólogos, né? Os teólogos que querem mostrar a sabedoria deles, não a de Deus. E nesse debate dos teólogos, tinha 2 teólogos pastores debatendo. E tinha um desses pastores teólogos, só falava em hebraico, em grego. Eu para mim dizendo, meu amigo, deixa de querer se amostrar, deixa de querer mostrar que você sabe falar grego e hebraico, fala em português, porque quem está assistindo não está entendendo nada. Tudo dele era porque não sei o quê. Não, meu irmão. Vamos trabalhar o que está aqui. Mas, irmão, a Bíblia foi adulterada, foi tirada para o original. Ei, vou dizer uma coisa para você. Aprenda isso aqui. Quando a Bíblia ela é traduzida da sua língua original para qualquer outro idioma, sim, é verdade. Ela vem sendo trocado tradução, acrescentam alguma coisa na tradução que não tem, mudam alguns textos, mas eu quero dizer uma coisa para você, entenda isso em nome de Jesus. Aquilo que Deus quer que você conheça, nem Satanás, nem ninguém pode mudar. Pode ser qualquer tradução, ter adulterado isso, aquilo outro, mas não pode adulterar aquilo que está revelado da manifestação do amor de Deus, da manifestação da graça de Deus, da ação de Deus em favor do homem. Não podem mudar, não podem adulterar, não podem tirar da Bíblia aquilo que está lá em João capítulo 3, versículo 16. Podem mudar texto, tradução, podem mudar artigo, podem mudar preposição, podem mudar o que quiser dentro do texto. Mas nunca vão ocultar, nunca vão poder tirar aquilo que Deus quer que a gente conheça, que está em qualquer Bíblia. O envio de Jesus Cristo ao mundo.
O que Deus quer que a gente conheça de tudo que está escrito aqui na Bíblia é a manifestação do amor dele. O envio do Filho para salvar a humanidade. Essa é a informação. Essa é a informação que a revelação de Deus trouxe para o homem perdido encontrar salvação. É o ato, é a manifestação do amor de Deus, enviando Cristo. Muda em texto, muda em tradução, mas não podem mudar nem ocultar esse fato, esta realidade, este acontecimento que a Bíblia revela, que Deus enviou Jesus ao mundo para salvar os pecadores, para livrá-lo da condenação do pecado, para trazê-los a Deus reconciliado, justificado, santificado, para que esses pecadores não sofram a ira nem o juízo de Deus. Ninguém pode negar isso. É isso que Deus quer que você conheça na Bíblia. Deus não está preocupado que você conheça o idioma inglês, português, francês, alemão, porque se Deus quisesse que você conhecesse a Bíblia no grego, Ele tinha feito com que todos falassem e conhecessem grego, para que todos conhecessem em grego, hebraico e aramaico. Deus não está preocupado que você conheça o nome dele, Yeshua e Manachá e não sei o quê. O que Deus ele quer que você conheça é o ato de amor que ele fez, enviou, manifestou por você. E isso está revelado aqui e ninguém pode mudar nem ocultar essa verdade. Aí fica um bocado de teólogo, de sábios das Escrituras, porque a teologia dos homens é maligna, é maldita. A verdadeira teologia é Jesus, por onde nós conhecemos e aprendemos de Deus. É por Jesus, não é por nenhum teólogo dentro de nenhum seminário. Essa teologia dos homens é maligna. Os homens colocam sua sabedoria e desprezam a de Deus, a ponto de tirarem a verdade que o Evangelho revela. Ninguém pode ocultar de você a verdade do Evangelho. Vá ler a Bíblia. Seja na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, seja na Bíblia dos Mormons não, porque o livro de Mormon é uma Bíblia totalmente fora do princípio bíblico. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver o livro de Mormon com a Bíblia. É outra Bíblia que eles criaram. Mas a Bíblia é uma só. Seja ela católica, evangélica, espírita, budista, onde tiver a Bíblia, ela vai revelar a mesma coisa. Que Jesus é o Salvador. Que Deus o Pai enviou o Filho. E que é pelo Filho que todos são salvos, se crê no Filho. É isso a importância da revelação de Deus para você. É o que Deus quer que você conheça. Deus não está preocupado que você faça um curso de teologia para conhecer grego, hebraico e aramaico. O que Deus quer é que você conheça a mensagem, a informação do Evangelho, que leva para o homem perdido a esperança de salvação. E isso ninguém pode mudar, seja qual for o idioma, seja qual for a tradução da Bíblia, vai estar em todas elas o mesmo fato revelado, a mesma ação de Deus, o mesmo testemunho que Deus dá, porque o testemunho que Deus dá não é do nome dele, não é da língua hebraica. O testemunho que Deus dá não é de igreja, não é de religião, não é de coisa alguma. O testemunho que Deus dá é do seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem a vida. Quem não crê não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece. Isso está em qualquer Bíblia. Jesus é o único meio de salvação. Isso está em qualquer Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso está em qualquer Bíblia. Ninguém será salvo sem crer em Jesus, porque nele todo que crê será salvo. Quem não crê será condenado. Isso está em qualquer Bíblia, irmão. Aí ficam os debates de teólogo mostrando sabedoria do grego, do aramaico, cada um querendo falar melhor do que o outro, a língua original. Deus não está preocupado que tu fale em grego, nem em hebraico, nem que tu conheça o nome dele. O que Deus quer é que você conheça o Filho, o ato de amor de Deus. Essa é a informação que Deus quer que chegue a você. Deus quer que chegue a você o ato de amor dele, que ele manifestou nesse propósito, para essa finalidade, salvar você. E você só pode ser salvo se você conhecer esse ato de amor de Deus,
por onde ele te mostra o caminho, a porta e a saída da tua miséria, da tua condenação, do juízo que você está. E toda a Bíblia mostra essa verdade, que essa porta, esse caminho, esse meio é Jesus. E por que tanta divergência? E por que tanta direção diferente para o homem ser salvo? Tem que crer ali, tem que estar ali, tem que guardar isso, tem que praticar isso, tem que viver o cerimonial, tem que estar nessa religião, tem que estar nessa igreja. Aonde a Bíblia ensina isso? Toda a Bíblia resume-se em Cristo. O próprio Jesus vai dizer, toda a Escritura testifica dele. João capítulo 5, versículo 39 e 40. Jesus vai dizer, examinais as Escrituras buscando ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para terem esta vida. Não é ir para a igreja, não é ir para nenhum lugar, não é fazer nenhum ritual, não é guardar sábado nem ser batizado, não é estar nessa nem naquela igreja ou religião, é estar em Cristo. A Bíblia não testifica nada disso para o homem ser salvo. Jesus vai dizer, ela testifica de mim, a Bíblia testifica de Jesus. O assunto principal da Bíblia não é paraíso na terra, não é o nome de Jeová, não é vida de religião. O assunto principal da Bíblia é Cristo, porque Deus vem testemunhando do Filho, vem mostrando o Filho desde lá de Gênesis e Apocalipse. O Filho é o centro que a palavra revela para você olhar, crer e se dirigir, porque Ele é o alvo da nossa fé. Não é nenhuma outra coisa que o povo está vivendo aí, cada um nas suas divisões, seguindo seus caminhos paralelos, perdido do alvo e do caminho e da direção de Deus, que é por Jesus. É por Jesus, não é por nenhum outro meio. Então toda a Bíblia, ela trabalha uma informação que leva o homem a Cristo. Não é a prática de guardar a lei, não é a prática de obra, porque pelas obras da lei ninguém será salvo. Nenhum homem vai ser justificado por Deus pela sua justiça, porque toda a justiça do homem é como um trapo de imundícia para Deus, não vale. É o que está escrito em Isaías 64, 6. Não há um sequer se faça o bem. Todos se corromperam da presença de Deus. Não há um sequer que faça o bem. É o que está escrito lá em Salmos 14, versículo 3. Então, meus amados irmãos, sai desses debates, sai desses discurso de teologia, de sabedoria do homem, que cria regra, meio, não é assim, porque o grego, o hebraico, o aramaico, não, irmão. A Bíblia é uma só. Ela tem várias traduções. É deturpado alguns textos? São. É inserido alguns textos? São. Mas aquilo que Deus quer que você conheça, ninguém pode ocultar, nem deturpar, nem tirar da Bíblia. É o que está revelado aqui em João 3,16. Isso aqui basta para você chegar ao conhecimento da salvação que Deus te mostra. João 3,16 até o 18. Você tem que crer nisso aqui. Os apóstolos pregaram esse caminho, essa verdade, para o homem chegar a Deus. Jesus Cristo não foi nenhuma vida de guardar lei, de prática de religião, de igreja, de coisa assim. Então, Jesus, ele foi o único meio que Deus estabeleceu para nos proporcionar a oportunidade de salvação. E tem pessoas aí trabalhando porque o nome de Deus não é esse, porque o nome de Deus tem que ser salvo, tem que conhecer o nome de Deus. Se fosse para eu conhecer o nome de Deus, Deus estava colocando isso. Mas o testemunho que Deus dá não é do nome dele. Eu vou te mostrar aqui. Abra a tua Bíblia aí, irmãos. Vamos crer na palavra de Deus. Jesus, ele não veio pregar o nome de Jeová. Quando Jesus disse para que todos conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, que esse conhecimento de Deus é por ele, por Jesus, que é o mediador. O nome que Jesus ensinou a clamar não foi o nome de Jeová. Ele não veio aqui mandar você clamar o nome do Pai. O nome que Jesus mandou clamar foi no nome dele. Foi no nome dele que ele deu autoridade para fazer milagre. Foi no nome dele que ele disse que clamasse para o Pai recebê-lo. Não é no nome do Pai, é no nome do Filho que você tem que clamar ao Pai, ir ao Pai, para o Pai te receber. Olha o que diz a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 9 ao 13, irmãos. Escute a leitura, examine para entender o que a leitura está nos ensinando.
Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. O testemunho de Deus que ele deu foi do Filho, não é do nome dele, não é de língua grega, hebraica ou aramaica, não é de nenhuma outra coisa ou assunto. O testemunho que Deus dá é do Filho. Olha o versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. Que testemunho é esse que Deus deu de Jesus? Que Jesus é o caminho para o homem chegar a Ele. Que Jesus é a verdade dele. Que Jesus é a vida que o homem pode ter com Ele. Que Jesus é a ressurreição do homem que está morto. Que Jesus é o encontrar a Deus. Que o homem, quando encontra Jesus, encontra a Deus. Que Jesus é o único meio de salvação. Que Jesus é por onde o homem perdido pode ser achado. Que Jesus é por onde o homem pode ter a promessa e a esperança da vida eterna. Esse é o testemunho que Deus deu de seu Filho. Vamos ler o versículo 11. E o testemunho é este. Olha aqui o testemunho. É Bíblia. Mas o povo falsifica, manipula, diminui, acrescenta, adicionam. Não se mantém no que a Bíblia fala. Ele cria argumentos, não, porque o grego não é assim, bem assim, porque no grego não está dessa forma. O grego, o hebraico, o aramaico, o francês, irlandês, espanhol, português, seja qual for o idioma, a mensagem de Deus, a informação que Deus quer que você conheça, o ato de amor que Ele manifestou para nos salvar, é um só: Jesus, o seu Filho. Acabou. Olha o que diz o versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está em seu Filho. Esse Filho, Jesus Cristo, o Salvador, o enviado prometido para Israel, que nasceu do ventre de Maria, que morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. É esse Jesus que eu creio. Aí vem alguém dizer, não, mas o nome de Jesus não é Jesus. Jesus é um demônio. Não, é para você. Ele pode ser Yeshua para os judeus, para os israelitas. Para mim, é Jesus. E esse Jesus que eu clamo, invoco, creio e entreguei minha vida, é o mesmo Jesus que os judeus invocam com o nome de Yeshua. Eu estou me dirigindo ao mesmo Jesus que a Bíblia revela. Não é ao Jesus que você cria dizendo que é um demônio. Esse seu Jesus demônio, não é ele que eu invoco. Eu invoco Jesus sim, o nome é Jesus, mas não é nenhum demônio, nenhuma entidade pagã criada por Roma. É o Jesus que a Bíblia revela, é aquele que Deus dá testemunho, é esse que está a minha fé, o meu entendimento e a minha vida entregue a Ele. E é esse que eu espero, aguardando o dia da vinda dEle, ou então o dia que eu vou para Ele. Aprenda isso, irmão, sai dessa confusão. Ah, não, agora eu não vou clamar mais Jesus não, porque disseram que Jesus, tem muito sábio, muito teólogo, muito homem conhecedor das Escrituras, mostrando aí nos vídeos que Jesus não é o nome de Jesus, porque Jesus é um demônio, então eu não vou clamar mais Jesus. Você pode estar clamando a um demônio, eu nunca clamei a um demônio. O Jesus que eu invoco é dentro do entendimento daquele que Deus enviou. Não é dentro do entendimento desse que diz que é um demônio. Aprenda isso. Sai dessa confusão, irmão. Vai te firmar no conhecimento e na certeza de vida com Deus. O testemunho que Deus deu é este. Este qual? Versículo 11. Que a vida eterna está em seu Filho. É isso que Deus diz para você. Que você só vai ser salvo. Só vai ter a vida eterna em seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador. Jesus não manda ninguém estar dentro da igreja para ser salvo, como estão pregando hoje. Aliás, o testemunho de Deus não é que ninguém vai buscar a vida eterna dentro da igreja, dentro de nenhum grupo religioso, sendo fiel, praticante a nenhuma doutrina de nenhuma instituição ou seita. O testemunho que Deus dá para o homem ter a vida eterna não é dentro de guardar o sábado, de ser batizado, de estar tomando ceia, dando dízimo dentro da igreja, praticando obrigações e devoções religiosas. Olha, irmão, o testemunho que Deus dá é de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que a Bíblia revela. Em canto nenhum você vai ter uma Bíblia que não vai estar mostrando isso. Seja qual for a Bíblia, qual for a tradução, ela vai estar mostrando para você essa verdade. Agora, se você não for colocar sua atenção na palavra e for dar ouvido aos teólogos, você vai se perder. Vamos continuar o versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha o que diz o versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. Não é no nome de Jeová, é no nome do Filho de Deus. E esse é Jesus, o Salvador. Meus amados irmãos, que Deus abençoe vocês, que vocês possam agora estar recebendo essa instrução. Sai dessa confusão. Ah, porque o texto grego, porque não vai ler a Bíblia. O Espírito de Deus é quem está trabalhando em nós, para a gente ter a compreensão daquilo que Deus revela na palavra. Você não vai ser interpretado, não vai ter a interpretação, a compreensão, por nenhum teólogo, por nenhum mestre das Escrituras. Não busque ser guiado por esses homens. Vá ser guiado pelo Espírito Santo, que nos guia na palavra. A Bíblia é uma só. O problema é que cada vertente religiosa adicionaram seus conceitos, princípios e valores para você viver e praticar como se fosse mérito e meio para a salvação. A Bíblia é uma só. O único caminho que ela mostra é Jesus. Aí vem os homens na religião e diz o povo, se não estiver na igreja não é salvo. Se não estiver na igreja não é de Deus, não está em Deus. Se não praticar as obrigações da igreja e nem viver os cerimoniais e as atividades de culto da igreja, não está servindo a Deus. A Bíblia não ensina isso. Isso é que o povo está falsificando. Não se preocupe. Não, porque o grego e o hebraico vá buscar, entender, conhecer o que Deus te informa no Novo Testamento, que está na sua língua, seja inglês, português, francês, chinês, japonês, holandês, português, não importa o idioma, a Bíblia é uma só. Ninguém pode ocultar nem tirar o que está revelado aqui em João 3,16. Aquilo que os apóstolos pregaram, mostrando o povo que Jesus é o meio, o único caminho de salvação. Ninguém pode mudar isso. Creia nisso, irmão. E pare de ser confundido, dando a sua atenção a esses teólogos, a esses doutores, dentro desses debates, dentro dessas programações de congressos, onde os homens vão mostrar sabedoria e não mostrar a Jesus, que é a sabedoria de Deus. Nós temos que ter a sabedoria de Deus, aprender de Deus. E a maior teologia, que teo é Deus, logia é ensino, o maior ensino de Deus que nós precisamos ter é com Jesus, é em Jesus, porque é de Jesus que precisamos aprender. Não é de nenhum teólogo, de homens que dizem que são mestres sábios. A sabedoria que Deus deu aos homens para pregar foi Cristo. Mas os homens estão pregando a sabedoria deles, não é Cristo. Paulo vai dizer, eu fui chamado para pregar a Cristo crucificado. Essa é a sabedoria. Não é a sabedoria do mundo. É a sabedoria de Deus, que é Cristo. Então tudo que você quer conhecer para chegar a Deus está em Cristo. Então que você creia na palavra de Deus. Não importa a tradução que você tem. O que importa é o que está ali revelado em João 3,16. Essa é a verdade que você tem que crer para ser salvo. E o resto é resto. Amém, irmãos?